falando aqui sobre um tema extremamente relevante, que tem muitos vídeos na internet falando sobre criptomoedas. Algumas situações muito interessantes de rombos bilionários em corretoras, pessoas que estão presas, pessoas que estão sofrendo investigação criminal, quando na realidade, em algumas situações, nós estamos falando de investimento de alto risco. Algumas pessoas confundem, por exemplo, NFTs, um tipo de criptomoeda, com pirâmide financeira. Hoje temos no Congresso Nacional uma CPI sobre criptomoedas. Na realidade, lá se discute mais sobre pirâmide financeira, um conceito que o mercado traz a exemplo do marketing de nível, que entram pessoas aqui embaixo, e na medida que vão entrando novas pessoas, dado suporte para aquelas que estão ficando. Mas aquelas que ficaram, elas saem porque elas deixam de ser remuneradas e a pirâmide se desmonta. Há uma confusão muito clara em investimento, em criptomoedas, em NFTs, com pirâmides financeiras. A pirâmide financeira, ela provavelmente não tenha nenhum lastro no que diz respeito a um contrato. E quando você decide fazer um investimento em criptomoedas, em NFTs, é como você entrar em um mercado que você não conhece, mas você ouve dizer que é bom e conhece algumas pessoas que já ganharam dinheiro com criptomoedas, com NFTs. Imagine um metaverso que você cria uma outra dimensão, que você quer tornar o mundo real que você vive nesta dimensão e cria suas regras. E a partir do momento que você cria as suas regras, a impressão que se dá é que você está à margem da lei. Não está. Então, é interessante quando você escuta falar que quem investe em criptomoedas, que a promessa de rendimento, quando se promete 20%, 30%, 1000%, que é um absurdo, que alguém que te prometa esse tipo de rendimento, com certeza está fazendo um negócio escuso. Pode ser. Mas não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E aqui não no sentido de investimento. É no sentido de vê-los todos da mesma forma. Porque eu fico impressionado, muitas vezes, e como as pessoas elas compreendem o que é valor e o que é preço em relação a produtos. Porque quando você vai comprar, por exemplo, um produto de luxo, você com certeza identifica que o valor ele é além do que custa com uma margem de lucro já adequada. Mas existem pessoas dispostas a pagar por este produto. E então nós estamos falando em uma margem de lucro de 3.000, 4.000, 5.000% ou muito mais. Porque nós estamos falando de um produto que, por exemplo, custa R$2.000 para fazer e se vende ele por 5, 6 vezes mais. E como é possível ouvir dizer que quando alguém te promete uma rentabilidade acima de 20% mês, que é inviável? É inviável para quem não conhece um mercado de alto risco. Então, é falacioso quando um promotor ou uma autoridade policial informa a sociedade que quem promete uma rentabilidade neste patamar
é uma pessoa que ela não é confiável. Quando, na realidade, você que está assistindo esse vídeo é testemunha que é possível praticar um percentual absurdo em cima de um produto. Basta você comprar um produto no aeroporto. Quanto você acha que custa, por exemplo, um produto que você ousa comprar no aeroporto? Quanto de margem de lucro tem ali? Isso é um exemplo simplório, só para você compreender como eu não estou falando algo do nada. Não se trata de um discurso vazio. Só que, no mercado, existem pessoas que se aventuram e que é aquela falsa vítima. Em direito criminal, nós falamos em vitimismo, alguma coisa assim. Sabe aquela pessoa que é abordada por uma pessoa que diz que tem um bilhete premiado e que diz que, olha, o meu bilhete premiado é 1 milhão, mas me dá 300 mil reais e pode ficar com o bilhete? Quem que está errado nessa história? É quem está vendendo o bilhete, que é um estelionatário, ou a pessoa gananciosa, que está querendo comprar algo que não existe? Porque não existe alguém querer te dar um prêmio de 1 milhão por 300 mil. Não existe isso. Então, aí nós temos a questão no direito criminal que nós falamos se a vítima colaborou para a prática do crime. Colaborou e muito. Só que, no mercado, existem empresas sérias que trabalham com criptomoedas, com NFTs, com contratos, com cláusulas de arbitragem para que não seja apreciado no judiciário, ajustada entre as partes capazes, não interditadas, não relativamente capazes. Ou seja, se nós temos uma relação entre partes capazes, o objeto é lícito, e você não teve o rendimento que era o esperado, você não pode atribuir isso à pessoa como se fosse uma pessoa que está praticando um crime. Você deve amargar o seu prejuízo. Por quê? Porque você entrou num investimento de alto risco. É muito fácil, por exemplo, dirigir-se a uma delegacia e acusar alguém de estelionato por conta de um investimento deste nível, com este alto risco. Mas, ao apreciar os documentos dos fatos que possivelmente serão narrados pelo Ministério Público, é possível identificar que não estamos na seara do direito criminal, estamos na seara do direito civil. É apenas um desacordo comercial, porque houve uma promessa de um rendimento e ele não aconteceu. Então, há que se analisar as cláusulas do contrato para que se compreenda efetivamente em que lugar está o problema e que deve ser afastado do campo criminal. O criminal, como se diz, é a última ratio. Por último, você usa o direito criminal. Mas é mais fácil, porque a sociedade ela sempre quer, de alguma forma, quando alguém se sente, alguém acha que foi violado seus direitos, apelar para a área criminal, porque tem uma punição mais dura, mais rápida, mais severa, cadeia. A cadeia não é solução para muitas coisas. A cadeia ela é solução para quem é violento e não para quem pratica um ato comercial que não obteve o êxito que era esperado e que se sabia desde o início e que há contratos. Não há nada escondido, há termos. Então se discute no âmbito civil. Eu trago esta questão aqui não porque eu seja um investidor em criptomoedas, não porque eu seja uma pessoa que oferece investimentos em criptomoedas, mas porque eu canso de ver no mercado criminal pessoas respondendo processos por pirâmide financeira. E existe uma CPI hoje em dia que trata dessa temática. Então, antes de abordarmos a questão criminal, é importante que possamos analisar que não se trata de discussão na seara criminal.
em especial quando no contrato estiver explícito que qualquer discussão deste contrato será discutido na via do juízo arbitral. Sequer o juízo convencional tem competência para apreciar o feito, ainda que no judiciário, é claro que está escrito na legislação, que não se afasta a apreciação do poder judiciário para qualquer demanda. Óbvio que não, óbvio que não. Tudo bem, aprecia-se então no judiciário e quando se deparar com a cláusula que as partes elegeram o juiz arbitral, rejeita-se. Não tenho competência, declino a minha competência para o juízo arbitral. Do contrário, para que existe a lei de arbitragem? Discute-se no juízo arbitral as cláusulas que estão submetidas a ele, o contrato. Então, eu quero aqui deixar claro que deve ser esclarecido o que é pirâmide financeira e o que é investimento em criptomoedas em NFTs, Non-Fungible Tokens. Por quê? Porque esse mercado é um mercado muito novo. Poucos especialistas existem para falar de blockchain, para falar de NFTs, para falar de tipos de criptomoedas. Recentemente, o órgão regulatório eleito para cuidar disso foi o Banco Central. Até então não se sabia. Chegavam consultas na CVM, que é o órgão fiscalizador, regulatório de bens imobiliários, e eles simplesmente disseram, não cabe a mim. Né? Estamos falando de uma moeda digital, não cabe a este órgão apreciar esse tipo de questão. Declinaram a competência. Temos estudiosos na FGV, lá é o MUST, é o centro das atenções no meio acadêmico de excelência, que debruçam-se sobre temas relevantes. E a criptomoedas, esse investimento é um investimento que merece atenção. Merece a atenção dos especialistas. Recentemente também temos instruções normativas da Receita Federal. Temos uma lei recente sobre essa questão de moedas digitais. Mas mesmo assim, nós sabemos que as leis, quando elas são postas, quando elas são idealizadas, muitas vezes, para performá-las, há necessidade da prática, da execução, e aí você encontra um momento para dizer, não é bem assim, temos que mudar isso, estamos violando o direito A, B ou C, e por este motivo deve-se ter cautela. Usar o direito criminal para incriminar alguém, quando a matéria é civil, é algo muito grave. Então, eu gostaria de, a primeiro momento, que trouxessem, se for possível, do meio acadêmico, o conceito efetivo do que é pirâmide financeira, para que nós possamos afastar quando dizem que investimento em criptomoedas guarda relação com pirâmide financeira. Não vamos discutir aqui o desentendimento que possa ocorrer entre a pessoa que investiu e a pessoa que recebeu o aporte, o retorno que deu ou o próprio valor principal. Há que ser observadas as cláusulas, há que ser observado o direito e não atropelá-lo. O Ministério Público ele tem, infelizmente, algumas situações que ele, para acelerar o processo, ele pula etapas. E, muitas vezes, o juízo acompanha ele. E lá na frente, em razão de ter subido as escadas, pulando etapas, pulando degraus, ele desce ao zero para começar tudo de novo. Ocorre que quando isto acontece, muitas vezes, como não deu tempo de
penalizar, ocorre uma coisa chamada prescrição. E por conta de ser afobado o Ministério Público, aquele que talvez fosse para responder por um crime, não responderá mais. Porque os meios utilizados para acelerar o processo, muitas vezes provas ilícitas, acabam por acabar com o processo, em desfavor da sociedade, inclusive, pelo afã, pelo desejo de punir. Como se um crime desses, por exemplo, fosse um crime que tivesse relação com certa violência. Não estou dizendo que não seria um crime, por exemplo, a prática da pirâmide financeira, porque lesa, de fato, muitas pessoas da sociedade. Mas tem que se diferenciar o que é pirâmide financeira e o que é investimento em criptomoedas. Tem que se saber com quem você está se relacionando. E também, quando você obtém ganhos numa primeira fase, e você está feliz, e esses ganhos são estratosféricos, e você não reclama, e quando você passa a não receber, aí você reclama. Mas você reclama de uma forma inadequada. E para isso deve ser feito, ou seja, correções. Porque na medida que você vai em uma delegacia e atribui a alguém que praticou um crime, e essa pessoa não praticou um crime, você está praticando um crime de denunciação caluniosa. E ao ser apurado, inverte-se as partes. O polo passivo passa a ser você. E o suposto réu passa a ser vítima. Então é bom que seja orientada a pessoa antes de colocar os pés em uma delegacia para ofertar algum tipo de denúncia contra alguém, de que corre o risco de ser invertido os papéis. E o que eu quero aqui, neste vídeo, nesta mensagem sobre criptomoedas e sobre investimentos, é dizer que quem quer se aventurar nesse tipo de investimento, primeiro deve saber que se enquadra em um investidor arrojado, de alto risco. É o tipo de investimento que, se você colocar 1.000, esses 1.000 podem virar pó e você não tem que chorar. Então, se você tem 1.000 para colocar, é porque você tem 10.000 à tua disposição. Porque não se coloca os teus recursos que você tem de reservas para um investimento de alto risco. Eu não vou nem dizer que isso é burrice, porque eu não preciso falar isso. Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer quando você decide ser um investidor é conhecer o mercado. Se você não tem tempo para conhecer o mercado, busque alguém que possa te orientar. O mercado não brinca com o dinheiro. Se você não sabe brincar, não desce para o play. Esta é a mensagem que se passa para o investidor que quer entrar no mundo das criptomoedas, ou para qualquer outro investimento de alto risco. Nesse sentido, a csl-edu.com.br tem na sua plataforma cursos que falam dessa temática. E quem estiver interessado poderá acessar esta plataforma para obter maiores informações. A proposta desse vídeo não é falar dos cursos, mas existe uma plataforma que trata desse tema, existem muitas outras plataformas que tratam deste tema também. A plataforma aqui é somente deixar claro que pirâmide financeira não tem nada a ver com investimento em NFTs ou qualquer outro tipo de criptomoedas. Eu tenho acompanhado, por exemplo, a CPI das criptomoedas no Congresso e observo o despreparo das pessoas que vão inquirir as pessoas que estão sendo notificadas, intimadas a depor. Porque muitas vezes você conhece a inteligência da pessoa pela pergunta que ela faz. Porque são perguntas tão sem noção que você observa que a pessoa ela quer pegar o outro com uma pegadinha. Então, se você está bem preparado, esse tipo de pergunta não tem cabimento. E nesse sentido, essa CPI ela tem um propósito só,
gastar o dinheiro da sociedade, porque as pessoas não sabem o custo que primeiro, conseguir instaurar uma CPI. Há muitas negociações, como tudo no Congresso, quando nós falamos de política, para instaurar uma CPI ou para aprovar um projeto de lei, há muita negociação. Porque os interesses, muitas vezes, eles não atendem às necessidades do partido naquele momento, mas há que ceder para que possam atender às necessidades deste partido em outro momento. Então, há negociações. E essa CPI, ela tem um propósito só, neste momento: consumir o dinheiro da sociedade, porque somos nós que pagamos os tributos para a manutenção daquele local. E eu gostaria de deixar claro que essa questão das criptomoedas, elas têm uma margem de rentabilidade extremamente fora do comum. Ou seja, extrapola qualquer tipo de padrão de rendimento. O que ocorre é que as pessoas que decidem fazer esse tipo de investimento devem escolher as empresas que são literalmente sérias. E existem empresas sérias no mercado. Não estou aqui para indicar qualquer empresa, mas existem. Quando nós escutamos que ocorreu quebra de corretoras, seja no âmbito nacional ou no âmbito estrangeiro, a quebra ela não ocorre por conta de problemas com as criptomoedas. Ela ocorre por problemas de gestão. Se a corretora ela assume o valor e ela não devolve para o investidor, é um outro problema. Não deve ser confundido isso com pirâmide financeira. E aí, se quiser levar isso para a questão da criminalidade, é outra questão. Quando eu observo o tema criptomoedas, eu tenho observado muito que muitas pessoas usam as criptomoedas para fugir de processos de execução de dívida. Porque quando você está com uma dívida, o exequente ele pede a penhora de bens e ele pede também o bloqueio de contas bancárias. As criptomoedas, elas são moedas digitais que elas não estão numa plataforma dentro do radar do Banco Central. Já vi magistrados intimarem corretoras para dizerem se tem clientes com criptomoedas. Mas o que ocorre? Quem tem criptomoedas tem uma senha que é só dele, é só da pessoa. A corretora não tem esta senha. Então, o bem está muito bem protegido. E ocorre no mercado hoje em dia uma situação muito interessante e muito preocupante. Certa feita, tive notícia de que algumas fintechs elas estão abrindo um banco digital e este banco digital ele abre contas para pessoas. Na medida que ele abre conta para pessoas, vou falar, por exemplo, do Nubank, ou do Inter, ou do Neon, nem sei se existe o Neon ainda, ou o Banco Original, que agora é PicPay, alguma coisa assim. Se você tem dinheiro nesses bancos, o que acontece se ocorrer uma execução? O Banco Central vai lá e bloqueia o seu valor. Algumas fintechs estão abrindo subcontas para seus clientes e propondo um produto novo. Que produto é este? Olha, você abre conta no meu banco digital, só que você não fica visível. Eu abro uma subconta para você. Quando o Banco Central vir no banco digital que é meu, ele não vai encontrar sua conta. Ele vai ver que você não tem conta, porque você está sob o meu guarda-chuva e ele não tem acesso a isso. Super interessante. Bom para quem? Para essa fintech. No dia que essa fintech resolver fechar as portas e ir embora, ela estará com todo o teu patrimônio. Então, é um produto novo no mercado, extremamente interessante para blindar o patrimônio, mas um produto de alto risco.
Porque hoje esta fintech, ela age de boa fé. Amanhã eu não sei se ela vai agir, porque eu não sei que nível de valores que ela vai conseguir levantar, fazer a gestão e vai se sentir confortável, porque é ela que manda neste dinheiro e não mais o proprietário desse dinheiro. E o proprietário desse dinheiro está livre de execuções como, por exemplo, ações de alimentos ou execuções de qualquer outra dívida, como dívidas bancárias. É interessante trazer ao conhecimento da sociedade essa nova forma de blindagem de capital, que é bom só para o banco e, por hora, para o cliente, e ruim para a sociedade e para o exequente. Porque uma hora isso virá à tona e o Banco Central provavelmente irá fazer uma devassa nessas fintechs que estão criando um subguarda-chuva para proteger o capital de pessoas com más intenções. Eu fico muito preocupado com isso, mas o mercado é assim, ele vai se amoldando de acordo como vão acontecendo as coisas. Existem vários sistemas hoje em dia para busca de bens, para localização de bens. E essa nova modalidade ela chegou recentemente por alguns bancos digitais que aparentemente deveriam agir de boa fé, mas descobriram esse nicho no mercado e estão ofertando este novo produto. Devo dizer que as pessoas irão se proteger de seus exequentes, mas estarão à margem de poder ter este produto, ou seja, o seu dinheiro de volta, a depender das circunstâncias. Uma coisa muito interessante quando se investe em criptomoedas é que é um ativo, isso é pontual. Mas a questão é a seguinte, as pessoas se iludem quando acham que tem dinheiro no banco e que o dinheiro é seu. O dinheiro só é seu quando está com você. A partir do momento que você tem o dinheiro no banco, não importa qual banco, ele está de posse do banco. E se ele quiser bloquear, ainda que ele tenha que responder por qualquer coisa, ele bloqueia e pronto. E para você desbloquear, você vai ter que contratar um advogado para pedir o desbloqueio. Não importa o motivo que ele vai bloquear. Ele pode bloquear, por exemplo, porque ele quebrou. E seu patrimônio vai com ele. Ah, tem um fundo garantidor de 250 mil reais? Tem. Não, quanto a isso, tudo bem. Até 250 mil reais, ele tem. Verdade. Agora, eu não estou falando de valores neste patamar. Estou falando de valores mais expressivos. Porque o investidor de peso não tem 250 mil reais. Tem milhões, tem 10 milhões, tem 100 milhões. Então, eu sempre costumo dizer, quando você for colocar dinheiro em algum lugar, ou você coloca na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Qualquer outro banco é risco. E digo por quê. A Caixa Econômica nunca vai quebrar. E o Banco do Brasil, muito menos. Qualquer outro banco pode quebrar a qualquer momento. Pode sair do país, pode ser adquirido por outro banco, e assim vai. Então, se você quer ter segurança no seu dinheiro, Banco do Brasil ou Caixa Econômica? Ou guarde com você. Se esse dinheiro tiver de posse de qualquer outro banco, de qualquer outra instituição, ele, embora seja sua propriedade, ele está na posse de terceiros e pode desaparecer a qualquer momento. Eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo a seguinte frase. O dinheiro só é seu quando está sob sua posse. E, para finalizar, investimento em criptomoedas não é pirâmide financeira. É isso.